Olá, minhas mamães, sejam muito bem-vindas ao Café com a Nutri. Aqui nós temos um bate-papo semanal, onde eu vou te ensinar as principais estratégias e os primeiros passos para realizar uma introdução alimentar de sucesso. Eu sou a Raíssa de Sá, nutricionista materna infantil, e o tema do nosso episódio de hoje é: comecei a introdução alimentar e o bebê não consegue fazer cocô. Se você tá aí desesperada, Raíssa, meu bebê não tá fazendo cocô, o que eu faço? Você tá sofrendo, tá vendo seu bebê nessa situação? Hoje você vai entender o que fazer nesse momento para ajudar o seu bebezinho, para tranquilizar o seu coração. E para que você entenda muito bem isso, a primeira coisa que eu preciso te ensinar é o que é uma constipação e o que é um padrão normal de cocô para um bebê, tá? Então a constipação ela é determinada tanto pelo período em que o bebê fica sem fazer cocô, quanto pela consistência desse cocôzinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é normal para um bebê é de um padrão de cocô, mamãe? É normal que o bebê faça cocô até 7 vezes num dia. Então, assim, pensa o tanto de troca de fralda. Não sei se você já vivenciou essa quantidade aí na sua casa, mas é um padrão normal que ele faça cocô muitas vezes ao dia. E é comum também que o bebê fique até 7 dias sem fazer cocô, tá? Então, isso é algo dentro do esperado. É claro que a gente quer que o bebê fique 7 dias sem fazer cocô, a gente não quer, tá? Mas dentro da ciência, da literatura, esse é um padrão considerado até esse momento normal, tá, mamãe? Quando a gente inicia a introdução alimentar, que a gente não tá mais só amamentando, o cocô do bebê ele sofre uma alteração. Você percebeu aí na sua casa? Você percebeu que mudou o cocôzinho? O que é normal antes do início da introdução alimentar? Como o bebê recebe só o leite materno, o normal é que o cocôzinho dele tenha uma coloração um pouco mais amarelada e que tenha uma consistência mais líquida ali, que não seja tão pastoso, tão palpável. Normalmente não vai lembrar uma massinha, vai ser mais líquido que isso, tá? O cocôzinho do bebê que só é amamentado. Mas quando a gente começa a introdução alimentar, a gente já tem uma alteração e a gente percebe que esse cocôzinho fica ali, ó, parecendo uma massinha, tá? E a coloração dele normalmente muda. Aquela coloração que era mais amarelada, ela começa a ficar mais puxada para o marrom. É comum a gente ver alguns resíduos ali do alimento que a gente começou a ofertar, tá? Caso esses resíduos sejam muito grandes, a comida saia praticamente inteira, é preciso você fotografar, registrar esse cocôzinho e levar na consulta com o pediatra, tá? Para que ele veja se tá tudo dentro de um padrão normal ou se precisa investigar algum problema, né, de absorção do seu bebê, mastigação também, tá? Mas essa é uma mudança que a gente espera, que a gente visualiza quando começa a introdução alimentar, essa mudança do cocôzinho do bebê, certo? E o que a gente não deve considerar uma grande preocupação, mamãe? Se o seu bebê ficou um dia sem fazer cocô, não é para você ficar preocupada, tá? Até durante aqui a nossa conversa eu vou te ensinar diversos pontos que a gente precisa considerar e como resolver isso, tá? Mas você já entendeu o que é um padrão normal, que a constipação ela é uma alteração dessa consistência, tá? Alteração da frequência de evacuação, mas que não é para você se preocupar caso o bebê fique um dia sem fazer cocô. Vou mostrar para vocês aqui uma escala de cocô, olha só. Essa aqui é uma escala conhecida como escala de Bristol, tá? Que a gente usa para avaliar o cocô. Essa especificamente não é de cocô de bebê, tá? Mas ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Então, esse cocôzinho aqui tipo 4, que tem uma consistência que lembra uma massinha, lembra uma banana bem madura, é um padrão que a gente espera do bebê quando a gente começa a introdução alimentar, tá? Mas se você olhar o cocô do seu bebê e tiver assim, ó, bolotinha, que a gente chama de uma forma engraçada de cocô de cabritinho, né? Não tá normal, tá? Significa uma constipação e a gente precisa fazer alguns ajustes via alimentação do seu bebê para melhorar isso, mamãe.
E olha só, falando desse tema de cocô, de constipação, é importante que você entenda isso para você não se desesperar, tá? Eu atendo mães, bebês no consultório diariamente, todos os dias, e já lidei com diversas situações assim. Tem uma situação até engraçada que eu quero contar para vocês. Tem uma mamãe que é uma conhecida minha, ela não é uma paciente minha, mas ela é uma pessoa, né, que eu tenho muito carinho. E certo dia eu estava no salão fazendo meu cabelo e eu recebi uma mensagem assim: Raíssa, a gente queria te ligar em vídeo. E aí eu, no salão, não é uma pessoa que eu costumo conversar, falei assim: o que que tá acontecendo? Ela falou assim: o bebê não tá fazendo cocô. E eu falei assim: olha, eu não tenho como te atender em vídeo, mas eu posso conversar com você, me conta o que tá acontecendo. E aí a mãe passou por uma situação que eu já vi diversas mães passando e que provavelmente é a sua agora. Raíssa tá há muitos dias sem fazer cocô, o bebê espreme, faz força, a gente vê o sofrimento dele, mas ele não tá fazendo cocô. Eu já não sei mais o que fazer. E aí eu conversei com ela, passei, né, as estratégias para ela, falei para ela: olha, você precisa ajustar isso, como é que tá isso. E aí, mamães, olha só, me mandaram mensagem mais tarde: Raíssa fez cocô, fez um monte de cocô, a família inteira tá comemorando. E são estratégias bem simples que a gente vai conversar aqui no decorrer do nosso vídeo de hoje, tá? Então, essa é uma vivência muito comum e de mamães que mesmo durante a consulta a gente orientando, eu deixando elas bem orientadas, também acontece, tá? Raíssa tá constipado, o que que a gente faz? E aí depois que aplica, graças a Deus, Raíssa, ficou tudo bem, tá melhor. Então a primeira coisa que eu quero te explicar é um jeito errado de executar esse tema, tá? Mamãe, o que que a gente não deve fazer quando o bebê está constipado? Muitas mamães recorrem a alimentos considerados mais laxativos. Então, elas querem dar, por exemplo, mamão para o bebê de manhã, de tarde, de noite. Quer dar ameixa sem parar para o bebê, quer bater, quer fazer água de ameixa, quer escorrer. Isso não vai resolver, tá, mamãe? Outra estratégia que as mamães utilizam muito, que não é correta da gente utilizar no momento da constipação, é ofertar aveia para o bebê. Não. Aveia é fibra, elas pensam, né? Aveia é fibra, o bebê não tá fazendo cocô, precisa de fibra, vou dar aveia. E vou mostrar para vocês o que que acontece, olha só. No nosso organismo, aqui tá minha bonequinha com os órgãos. No nosso organismo, mamãe, quando a gente consome o alimento, isso serve para todos nós, inclusive para o seu bebezinho. Ele entra pela boca, vai descendo nos nossos órgãos ali, né, do trato gastrointestinal, do nosso aparelho digestivo e chega até o estômago. Aqui no estômago, mamãe, o nosso alimento, ele vai começar o seu processo de digestão. Então, ali dentro vão ter enzimas, suco gástricos, né? Na verdade, o processo digestivo já começa aqui na boca, onde a gente já tem enzimas aqui que vão começar a digerir os carboidratos, mas aqui a gente vai ocorrer ainda mais esse processo de forma intensificada. Então, o bebê aqui, ó, tá produzindo suco gástrico, está produzindo enzimas que vão quebrar esse alimento. Aqui na boca ele já começou a ser triturado o alimento. O bebezinho tritura com a gengiva, como ele não tem dentinhos, a grande parte dos bebês, a gente oferta os alimentos normalmente amassados ou numa consistência fácil do bebê, ó, macerar esse alimento, mastigar. E aqui começa esse processo de começar uma digestão mecânica ali do alimento, começa uma quebra mecânica com a boquinha. Aqui a gente já vai começar uma reação química, sofrendo a ação das enzimas, sofrendo a ação dos sucos digestivos desse ácido e também mecânica, o estômago vai fazendo movimentos para que isso continue sendo quebrado, tá? Depois que o alimento sai dali, já em forma de um bolo, todo trituradinho, ele vai para uma parte de mais absorção, mamãe. Então ele entra aqui no intestino delgado. Nesse intestino delgado aqui, existem várias vilosidades, como se fosse assim uns cabelinhos assim, ó, por esse tubo inteiro, em que essas vilosidades, microvilosidades, vão estar recebendo essas partículas bem minúsculas do alimento para poder absorver, tá, mamãe?
E aí, quando ela é absorvida, entra na nossa corrente sanguínea, esses nutrientes, e a gente vai utilizá-lo de diversas maneiras. Mas existem partículas, partes desse alimento que não são absorvidas e ela continua percorrendo esse intestino delgado até chegar no intestino grosso, onde a gente vai finalizar esse processo. Aqui no intestino grosso é onde a gente vai formando, mamãe, o bolo, ó, fecal. O cocôzinho vai sendo formado aqui, tá? Durante todo esse processo que eu expliquei para vocês de absorção, onde a gente, ó, absorve para dentro do corpo nutrientes, aqui também tem a absorção de água, tá? E depois que a gente vai iniciar o processo de excreção, mamãe, existe algo muito interessante que acontece. O que que acontece nesse período? O corpo, ele é uma máquina feita pelo nosso Deus, pelo Papai do Céu, uma máquina perfeita, que foi feita para funcionar perfeitamente. E, sendo a máquina que foi feita para funcionar perfeitamente, quando algo está meio bagunçado, ela arruma mecanismos, o nosso corpo arruma mecanismos de consertar isso que está ali um pouco bagunçado. E o que que você quer dizer com isso, Raíssa? Consertar o que está um pouco ali bagunçado. Se a gente não bebe água na quantidade certa, todos nós temos uma quantidade adequada de água que a gente precisa, tá? Então, para os adultos a gente consegue calcular isso, né, através de uma continha básica. E para os bebês existe uma tabelinha própria da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Vou até abrir ela aqui para falar com vocês, olha só. Os bebezinhos de 0 a 6 meses, a hidratação deles é proveniente do leite materno, tá bom? Gira ali em torno de 700 ml por dia de líquido ingerido. Isso varia, tá? Claro que quando ele acabou de nascer, ele não vai beber 700 ml, mas é uma média esperada ali dentro dessa idade, tá, mamães? O bebezinho de 7 a 12 meses, o padrão que a gente espera de ingestão de água dele, a necessidade estimada é de mais ou menos 800 ml por dia. Isso a gente computa como? Como que a gente conta isso, Raíssa, essas 800 ml? Considerando leite materno e ingestão de água. Lembra que é de 7 a 12 meses. Um bebê de 7 ou de 12 meses tem capacidade gástrica diferente, tá? Tem tamanhos diferentes, então essa é uma média que varia. Mas, se tratando de um organismo que a gente está falando aqui, independente da idade, que precisa funcionar bem e precisa de uma quantidade específica de água por dia, se em algum momento não está recebendo essa quantidade adequada de água, sabe o que que acontece, mamãe? No momento que o bolo fecal tá passando por aqui, ó, indo para o processo da gente botar ele para fora ali, de fazer o cocôzinho, sabe o que que o nosso corpo faz? Ele começa a sugar a água desse cocô. Exatamente, o nosso organismo começa a extrair a água do cocô, começa a reabsorver essa água desse cocôzinho ali, desidrata o cocô para hidratar o nosso corpo. Então, esse processo também pode estar acontecendo com o seu bebê aí. É uma das principais causas de constipação, tá? Então, é a absorção de água que o corpo fez do próprio cocô. E aí, o cocô que foi ressecado, ele vai ficando como? Ele vai ficando, ó, bolotinha, endurecido, ele vai ficando seco, tá, mamãe? E o que que acontece se a gente der aveia? Raíssa, se eu der aveia pro meu bebê no meio desse processo? Aquele bolo fecal que tá formando ali, tá vendo? Olha só, tá formando um bolo fecal. Não tá tendo água suficiente, o corpo tá ressecando, tá virando um cocô duro. Aí a gente fala, vou dar aveia, vou dar fibra pro meu bebê que vai resolver. A fibra, ela não tem papel de ser absorvida aqui, ó. Ela vai ali para esse intestino. E sabe o que que vai acontecer? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse cocô ressecado, que era um cocôzinho, vai virar, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que que ele vai virar? Vai virar um cocôzão. A gente vai juntar ali um monte de aveia, um monte de fibra
e vai formar uma massa fecal, um bolo fecal muito maior, vai virar um cocôzão ressecado. E esse cocôzão ressecado vai ser muito mais difícil da gente cuidar dessa constipação. Então, mamãe, não vá dando um monte de aveia para o seu bebê se ele está constipado, não, tá? A gente pode usar fibra? Pode, mas não no momento inicial. E qual é o jeito certo, Raíssa, de eu tratar, de eu lidar isso? A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a ingestão de água, tá? Então, seu bebê precisa estar recebendo, perdão, a oferta adequada de água, tá, mamãe? Ah, isso é só isso que a gente precisa fazer? Não, vou contar mais 3 coisas para vocês relacionadas a isso, tá? Mas que vão ajudar muito. Falando em água, deixa a Nutri beber um golinho de água aqui. Então, a gente precisa ajustar a ingestão de água do nosso bebezinho. Não fique, mamãe, pesquisando dica na internet, orientações que não são de profissionais, relatos de outras mães. Muito cuidado com esse tipo de informação, tá? Para que a gente não piore o quadro do seu bebezinho. Mas você, mamãe, que tá aqui comigo, que acompanha o Café com a Nutri, você vai sair daqui preparada para lidar com essas situações e tantas outras, certo? Assim como todas as minhas mamães que eu acompanho, mamães que recebem acompanhamento individual ali do meu programa de introdução alimentar. Então, prazer ter vocês aqui comigo e vamos falar um pouquinho sobre esse ajuste dessa quantidade de água. Eu já contei para você que o bebê de 7 a 12 meses, ele precisa de uma média de 800 ml de água. Raíssa, mas e o bebezinho de 1 ano? O bebezinho ali que está entre 1 ano, quase fazendo 2 anos, qual a quantidade adequada de água para ele? A quantidade adequada de água para esse bebezinho é de 1,3 litros por dia, tá? E a gente conta, mamãe, água presente em tudo que ele consome. Aí, se meu bebê não tá bebendo água, posso dar suco para ele? Não pode, tá? Bebê de 6 meses até 12 meses não deve receber suco de forma alguma. Ah, mas fulano, ciclano, doutor fulano, alguém mandou dar suquinho, suquinho de laranja lima, pode? Não pode, tá, mamãe? Não é adequado. O organismo do seu bebê não está preparado para metabolizar, ó, suco. Isso vai sobrecarregar os rins do seu bebê, vai sobrecarregar fígado, vai sobrecarregar pâncreas do seu bebê, que vai ter que lidar com essa substância que ele não está preparado, tá? O suco, mamãe, o que acontece com o suco? Vou explicar rapidinho para vocês. É diferente, olha só, de quando... Tia Raíssa vai pegar a laranjinha aqui. É diferente, mamãe, quando a gente oferta uma laranja para o bebê comer, o que tem aqui? Aqui tem o, o, o suco dentro dela aqui presente da própria fruta. Tem micronutrientes? Tem vitaminas, tem minerais, é maravilhosa. As frutinhas são super importantes. Mas tem outra coisa aqui na fruta que o nosso organismo precisa, que é a fibra, que é o bagacinho da fruta. Quando a gente come uma laranja, quando o seu bebezinho come uma laranja, ele está consumindo o líquido que tem dentro dela, ele está consumindo vitaminas e minerais, ele está recebendo a frutose, que é um açúcar natural da fruta, mas essa frutose está sendo absorvida de forma lenta no organismo do seu bebê, porque existem fibras que tornam essa absorção assim, ó, bem devagarzinho. Então, isso aqui é benéfico para o bebê. Mas quando você pega a laranja, ele pega um copo e, ó, espreme ela para fazer um suquinho para o seu bebê, o que você vai fazer? Você vai jogar fora, ó, toda a fibra e vai ofertar para o seu bebê ali. Vai ter vitaminas e minerais? Vai. Mas ali vai ter uma quantidade grande de frutose, não vai ter a fibra para ajudar a absorver isso de forma adequada, de forma gradual. Então, seu bebê vai receber como se fosse assim, ó, bom, uma bomba de frutose, que é o açúcar da fruta. Isso vai sobrecarregar o organismo dele. Então, muitas mães têm essa dúvida. Raíssa, mas mesmo o suco natural não posso ofertar? Não é adequado, tá bom, mamãe?
sucos para os bebês de 6 meses. E antes dos 6 meses, pelo amor de Deus, a gente já falou sobre isso aqui no café. Antes dos 6 meses, só leite materno, e na impossibilidade do leite materno, fórmula, tá? Nada de começar a alimentar o bebê antes dos 6 meses. Mas depois que iniciamos a introdução alimentar, pode ofertar suco? Não pode, tá? E depois dos 12 meses, Raíssa, posso? Nesse momento a gente já pode fazer a introdução de sucos, tá? Pode ser todos os dias? Eu não recomendo de forma alguma que seja todos os dias, muito menos mais de uma vez ao dia, tá bom? Você precisa ter um cardápio adequado para o seu bebê. E a constipação e a ingestão de líquido dele não pode vir, ó, do suco, tá? Precisa ser da água. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, mamãe, ó, passo número 1, ajustar a ingestão de água do bebê. E aí, Raíssa, como eu faço isso? Isso é um desafio para mim. Primeira coisa que eu preciso te ensinar é o utensílio que você vai usar. Mamãe, evite ofertar água para o seu bebê em mamadeiras, em chuquinhas, tá? Ensine para o seu bebê que ele vai beber água num copinho. Raíssa, mas o meu bebê ele toma fórmula desde que nasceu e ele usa mamadeira para tomar essa fórmula. Mesmo se esse for o caso do seu bebê, a água tem que ter um utensílio exclusivo. Tudo bem se o seu bebê está usando mamadeira por algum motivo específico, prescrição médica, prescrição do nutricionista, tudo bem, tá? Mas mesmo nesse caso, o bebê precisa beber água num copinho, tá? Ele precisa aprender que água é bebida num copinho, que existe um utensílio para isso. Então, mamãe, tenha um copinho apropriado, adequado para o seu bebê, de preferência sem bicos, para que ele consuma essa água da maneira mais adequada, sem fazer confusão de bico, sem atrapalhar o desenvolvimento, ó, dos dentinhos dele. Que esse copinho, mamãe, seja, se possível, aberto ou um copinho mais parecido, mais próximo com esse possível, tá? Então, passo número 1 ali, ó. Passo número 1, ajustar a ingestão de água. Passo número 2, ofertar água no utensílio adequado para o bebê. Pode ser na mamadeira? Não pode. Pode ser na chuquinha? Também não. Posso comprar um copinho de bico? Eu recomendo que você evite, tá? Preferencialmente copinhos sem bicos. E terceiro passo para a gente trabalhar essa constipação aí, esse intestino que não está funcionando, nos casos de mamães que amamentam, ajustar a ingestão de água da mãe. Exatamente. Já tinha parado para pensar nisso? Porque se o bebê recebe o seu leite materno, que é um líquido, e vem de você, e vai hidratar o seu bebê, você precisa estar hidratada de forma adequada. Porque pode acontecer do seu leite estar com uma menor quantidade de líquido ali, está menos diluído, não está proporcionalmente diluído pela sua desidratação. E isso representa que o seu corpo já está num processo de sofrimento. Então, assim, se você é aquela mamãe assim, ai, Raíssa, eu não tenho sede, ai, eu não tenho vontade de beber água, quando eu bebo eu fico enjoada. Mamãe, presta muita atenção. Olha só, o que é a sede? A sede é o seu corpo num processo de desidratação intenso. Lembra do que eu ensinei para vocês aqui? Ó, de tudo que está acontecendo aqui, da absorção, ó, do organismo. Repara como é que tá teu intestino. Como é que tá a sua disposição? Como é que tá a sua pele? Tá ressecada? Tá uma pele seca, sem vida? Ou tá uma pele macia? A sede é um processo de desidratação intensa. Não é para esperar ter sede para poder beber água, não. Temos que beber água sem sede. E qual a quantidade adequada de água para uma mamãe que está amamentando? Mamãe, o recomendado é uma ingestão de 4 litros por dia. Aí vai ter mãe que vai ouvir isso e falar assim: meu Deus, é o fim do mundo, não consigo de jeito nenhum. Calma o coração, você consegue sim. Eu também já fui uma pessoa que não gostava de água, que tinha uma dificuldade imensa, extrema de beber água. E eu digo para você, é um processo que você pode passar por ele sim, você vai conseguir, tá? Minha dica prática, minha sugestão, a técnica excelente para você aplicar aí, mamãe, para ajustar a sua ingestão de água, é ter uma garrafa perto de você. Qualquer garrafa? Não. Uma garrafa de 1 litro, pelo menos.
Então, o tamanho dela tem que ser de 1 litro, pode ser até de 1,5 litro, tá? E o que que você vai fazer? Você vai beber 3 garrafas dessa por dia. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Eu recomendo que você não tente contar por copos, tá? Porque no copo você se perde, você tá amamentando, tem que dar banho na criança, você bebeu 3 copos, 4 copos, daqui a pouco você não consegue contar mais. E fora que o tamanho do copo varia, fora que às vezes a gente bebe meio copo, às vezes bebe um copo inteiro. Então, a garrafa de água num tamanho grande vai ser a melhor estratégia para te hidratar, te fazer muito bem. Isso vai evitar dores de cabeça, alterações de pressão, alterações de intestino, vai te deixar com a pele mais bonita, vai te deixar mais disposta e vai ofertar para o teu bebê um leite que tenha quantidade de água bem legal ali, tá bom? Bem adequada para a gente hidratar o seu bebezinho e evitar a constipação dele também, certo, mamãe? Então, garrafa de água no tamanho grande vai ser uma ótima técnica para você aplicar e colocar em prática. Tá vendo quantos insights incríveis a gente já tirou? Não para por aí, vou continuar com vocês trazendo a dica de ouro final, tá? A técnica de ouro final. Não gosto da palavra dica, tô tentando extinguir do meu vocabulário, porque um profissional ele não dá dicas. Mas vamos lá, mamãe, técnica de ouro para colocar em prática. Então, para finalizar aqui o nosso café, já expliquei para vocês várias coisas, já expliquei o que é um padrão normal de cocô e o que não é, o que é uma constipação, o que é uma consistência adequada, como a constipação acontece, qual o jeito errado de lidar com ela, qual o jeito certo. Para finalizar, eu vou te dar 2 técnicas práticas para você começar a fazer agora, tá? Fora tudo que você já aprendeu, o que eu tenho de técnica para você? Primeira técnica, mamãe, o seu bebê não vai conseguir beber grandes quantidades de água de uma vez. Tem bebê que bebe, que tem bastante ali vontade, bebe. Tem bebê que já é um desafio para a mãe, ela oferta água, mas o bebê não aceita, é aquele sofrimento. Então, o que a Nutri sugere para você já colocar em prática é: oferte água para o seu bebê a cada 20 minutos. Não tem problema se ele bebe só um golinho, se ele está aprendendo, tá? Então, se o seu bebê bebe só um golinho e tá aprendendo, mamãe, não tem problema, deixa ele vivenciar esse processo de aprendizagem. Oferte a cada 20 minutos. Não é uma regra para você se desesperar. Se o bebê tá dormindo, não é para acordar o bebê para beber água. Se ele tá comendo, não oferece água no meio ali, tá? Se ele tá mamando, não precisa parar de mamar para beber água, tá? Mas no corriqueiro, quando ele está acordado, não tá comendo, tá ali vivenciando a rotina diária de vocês, oferte água a cada 20 minutinhos para o seu bebê, tá? E para facilitar que ele beba água, mamãe, os bebês eles aprendem muito visualizando. Então você pode pegar o copo dele, você pode ali, ó, dar uma fingida ali que tá bebendo, deixa ele ver você colocando na boca, fazendo esse movimento. Quer água, filho? Os bebês adoram imitar a gente. E depois você oferta água para o seu bebezinho. Então essa é uma sugestão, uma técnica muito excelente para você já colocar em prática aí para melhorar o intestino do seu bebê, tá? E para finalizar, vou trazer aqui a técnica ouro para vocês. Deixa eu pegar a Mel aqui. A Mel aqui é a nossa bebezinha aqui da Nutri, que tá no cadeirão dela. Vocês viram que linda a Mel aqui? Que veio para participar dos nossos cafés. Essa aqui é a minha bebezinha, a Mel, tá? E vou ensinar para vocês agora uma massagem para o bebê constipado, que auxilia muito nesse período de constipação. Primeira coisa que você vai precisar para fazer a massagem do seu bebezinho, mamãe, é um óleo corporal próprio para bebês, tá? Pode ser o seu óleo de amêndoas? Não, não pode. Pode ser o seu óleo que você comprou ali cheiroso, chique? Não pode. Tem que ser um óleo próprio para bebês. Um hidratante também pode servir, tá? Mas o óleo costuma ser melhor para fazer massagem. Então, o que você vai fazer, mamãe? Você vai aplicar o óleo nas suas mãos, tá? Vai esfregar o óleo nas suas mãos. Vai deitar o seu bebê na cama. Vou colocar a Mel aqui para facilitar a visualização de vocês. Mas você vai colocar o seu bebê na cama, não é no colo, tá? Igual eu tô segurando. Eu tô segurando a Mel aqui só para facilitar que vocês vejam. Mas você vai colocar o seu bebê na cama ou no bercinho dele. E com as suas mãos cheias de óleo, você vai fazer uma massagem abdominal no seu bebê, ó.
Vou virar a meu aqui para vocês verem melhor. Ó, no sentido horário, qual é o sentido que o relógio gira? Vê aí, imagina o relógio girando. Nesse sentido que você vai fazer a massagem em volta do umbiguinho do seu bebê, tá? Assim, você pode botar um pouquinho de pressão, ó. Isso vai ajudar aquele bolo fecal que está ali, mamãe, a ir em direção ao ânus, tá? Para o seu bebê conseguir evacuar. Você intercala essa massagem, mamãe, com esse movimento aqui, ó, de dobrar as perninhas do seu bebê. Dá umas 3 dobradinhas, volta, faz massagem abdominal. Nesse momento, mamãe, sorrindo com seu bebê, conversando, é para ter aquele momento gostoso de contato com seu bebê, não é para ser sofrido nem dolorido. Se você perceber que algo está dando errado nesse processo, interrompe, tá? Não é comum acontecer, mas eu preciso te deixar preparada. Se o seu bebê estiver num período de sofrimento grande, talvez, né, precise de uma intervenção médica, não é o normal, tá? Mas se você perceber que isso está fazendo ele sofrer, que ele está chorando, interrompe, busca atendimento do médico, tá? Mas o padrão, o normal, o comum, o que acontece em praticamente 100% dos casos é que isso seja um momento muito prazeroso e que isso ajude o bebê, tá? Então, você continua assim, intercalando massagens circulares e o movimento das perninhas. Pode empurrar assim com a perninha mais retinha também. Intercala assim, 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 assim. E após uns 5 minutinhos você faz uma pausa. Você pode fazer isso 2 vezes ao dia, pode ser antes do banhozinho do seu bebê ou após o banhozinho dele, tá? E isso vai ajudar muito nessa constipação. Normalmente no mesmo dia costuma resolver, tá bom, mamãe? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e até o próximo café.